Comissão especial quer votar relatório do impeachment até o dia 6 de maio. Renan Calheiros se encontra com o ex-presidente Lula e com a presidente Dilma Rousseff. Delcídio do Amaral falta mais uma reunião do Conselho de Ética. E senadores debatem medidas de acordo para evitar aquecimento global. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. A Comissão Especial do Impeachment elegeu hoje presidente e relator. Os senadores querem votar o relatório sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff na comissão até o dia 6 de maio. Na entrada, flores distribuídas aos parlamentares por um grupo contra o impeachment. Na reunião, para instalar oficialmente a comissão e eleger o presidente e relator, clima não tão ameno. Indicado pelo PMDB, o senador Raimundo Lira foi eleito por aclamação. Declaro eleito o presidente desta comissão especial do impeachment, o senador Raimundo Lira, a quem passo imediatamente a condução dos trabalhos, desejando a ele muito sucesso, porque a responsabilidade é muito grande. Aqui se encontram os políticos mais experientes do país. Que as disputas se atenham ao campo das ideias e da política. Que falemos sem dúvida, mas que estejamos também dispostos a ouvir, que discordemos sim, que as discordâncias são a própria essência do regime democrático, mas que o façamos com serenidade, com paciência e com tranquilidade. Mas a escolha do relator não foi fácil. 3 questões de ordem apresentadas em plenário questionaram o indicado pelo PSDB, senador Antônio Anastasia. Total respeito ao senador Anastasia, reconhecimento da sua capacidade técnica. E quando eu me referi ao PSDB, não é porque eu não quis falar o nome do senador, porque eu tenho pessoalmente um profundo carinho. Mas o problema é que um filiado do PSDB, quando subscreve uma representação, todo o partido, no meu entendimento, no nosso entendimento, fica impedido de funcionar como relator. O PMDB indica a presidência e nós temos a prerrogativa de indicar exatamente o relator. E o nosso relator é o senador Anastasia. O PT tem candidato, coloca o candidato deles. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, indeferiu as questões de ordem e foi seguido pela maioria da comissão. Os senhores e senhoras senadores que concordam com a decisão da presidência permaneçam como estão. 1, 2, 3. Aprovada a decisão da presidência. Sem apresentação de outra candidatura, o nome do senador Anastasia foi a voto e acabou aprovado com apenas 5 votos contrários. A partir de agora, começa a contar o prazo de 10 dias para que a comissão analise a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma e vote um relatório pela aceitação ou arquivamento do pedido. Ainda nesta semana, deverão ser ouvidos os autores da denúncia e a defesa da presidente Dilma. A intenção é votar o relatório final no dia 6 de maio. O relatório na comissão vai ser aprovado no dia 6, que é uma sexta-feira. Aí tem segunda e terça-feira são as 48 horas do interstícios, que é previsto na Lei 1079/50, que determina o rito do impeachment. E aí no dia 9 e 10, no dia 11, o processo vai para o plenário para ser votada a admissibilidade. A comissão se reúne amanhã a partir das 9 horas da manhã. E você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Senado. Som teste, alô, som teste. A estrutura montada pela TV Senado vai garantir a cobertura da Comissão Especial do Impeachment em formato digital. É daqui que vai ser gerado o sinal, retransmitido por outras emissoras. Quem quiser acompanhar os trabalhos da comissão ao vivo, pode sintonizar a TV Senado em 21 capitais em canal aberto. O sinal da emissora também chega a quase 40 milhões de casas por antena parabólica e TV por assinatura. Quem preferir, pode ainda acompanhar tudo pelo canal ao vivo da TV no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Com o pedido de impeachment no Senado, o foco político se volta para cá e se reflete na agenda do presidente da Casa. Nesta terça-feira, Renan Calheiros teve 3 encontros oficiais dentro e fora do Congresso. E amanhã tem mais.
Pela manhã, representantes da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo entregaram a Renan Calheiros 322 manifestos de organizações da sociedade civil. Elas apoiam a presidente Dilma e são contra o impeachment. No início da tarde, Renan Calheiros recebeu o ex-presidente Lula na residência oficial. De volta ao Senado, Renan falou sobre a conversa. Ele falou da sua experiência como presidente da República, defendeu valores democráticos e disse, fundamentalmente, que estava preocupado com os desdobramentos desse processo político. Disse que acredita muito no Brasil, que o Brasil é maior do que suas crises e ele quer colaborar com saídas. Depois do encontro com o presidente Lula, Renan Calheiros veio ao Palácio do Planalto para conversar com a presidente Dilma Rousseff. Aqui, o encontro demorou por volta de 1h30 e o presidente do Senado saiu sem gravar entrevistas. Nesta quarta-feira, Renan Calheiros deve se encontrar com seu colega de partido e vice-presidente da República, Michel Temer. A reunião deve acontecer às 11 horas no Palácio do Jaburu. Na quarta chance para se explicar diante do Conselho de Ética, o senador Delcídio do Amaral, mais uma vez, não compareceu à reunião para depor. No lugar de Delcídio, veio o advogado, novamente para pedir mais prazo. Dessa vez, a defesa queria que o Conselho de Ética aguardasse manifestação do Ministério Público sobre o processo que o senador enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Lá, ele é acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. O que a defesa pede, senhor presidente, não é a protelação indefinida dos trabalhos, mas é apenas e tão somente que se aguarde a devolução dos autos do Ministério Público para o Supremo Tribunal Federal, para que a defesa possa, então, ter acesso e exercer a defesa na sua plenitude. A defesa de Delcídio chegou até a recorrer ao STF para adiar o depoimento no Conselho de Ética. Sem sucesso. Os senadores também não concordaram com um novo adiamento. As provas de que refere o eminente defensor que está no seu papel e merece respeito por todo o seu esforço. Mas nós não temos nada a ver com as provas que precisam ser ainda carreadas lá para o Supremo. Nós já temos provas suficientes para o nosso julgamento. O que isso tem a ver com o objeto do trabalho do nosso Conselho? Nada. Nós estamos querendo saber apenas se o senador Delcídio do Amaral falou aquilo que foi gravado. Só isso. Não é legítima defesa fazer chincana, fazer ato protelatório, seja com esse Conselho de Ética, seja onde for, seja em qualquer lugar. Os senadores decidiram encerrar a fase da coleta de provas. Deram 3 dias úteis para a defesa fazer as considerações finais por escrito e marcaram para a próxima reunião a apresentação do relatório. Ele será lido na terça-feira que vem, às 2h30 da tarde. O senador Delcídio do Amaral ainda terá a chance de se explicar pessoalmente antes da votação do texto, mas o relator já deu o tom sobre como será o parecer. Você acha que um senador pode fazer o que ele fez? É correto isso? Isso ficaria bem para o senador? Está programando uma fuga de um preso, uma série de coisas? Ele está sendo julgado por isso. Nós gostaríamos de ouvi-lo, né, para fazer alguns questionamentos. Embora no próprio relatório prévio dele ele já colocou a sua posição. Mas queríamos dar esse direito de defesa dele. Mas o material que existe é suficiente para a análise de um decoro parlamentar. Caso o relatório do senador Telmário Mota seja aprovado pelo Conselho de Ética, ele se transforma em parecer e vai ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ tem o prazo de 5 sessões para verificar a constitucionalidade e legalidade da representação. Caso aprovado pelos parlamentares, o parecer é encaminhado ao plenário para votação final. Em sessão de debates temáticos no plenário, os senadores discutiram com especialistas brasileiros e estrangeiros o novo Acordo Mundial sobre o Clima, aprovado no final do ano passado em Paris, e o que deve ser feito para que as metas assumidas possam ser alcançadas. Pelo acordo assinado durante a COP21, 195 países assumem compromissos para a adoção de medidas que vão garantir que o aumento da temperatura do planeta não ultrapasse 2 graus centígrados até 2100. Reduzir a queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão é fundamental para isso. O custo dessa mudança, em grande parte, foi assumido pelos países ricos. A partir de 2020, eles vão investir 100 bilhões de dólares por ano nos países em desenvolvimento.
desenvolvimento para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Não podemos deixar de reconhecer que os países em desenvolvimento e desenvolvidos devem ter responsabilidades diferentes, até porque as nações menos desenvolvidas tiveram historicamente menor participação no aquecimento global. Todos nós temos orgulho do nosso país poder apresentar o papel que tem desempenhado no sentido de estabelecer um limite para a mudança do clima e para o estabelecimento de políticas que visem o desenvolvimento sustentável no mundo. Conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico foi a tônica do novo Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012. A lei recebeu críticas e elogios. A nova lei não apenas consolidou desmatamentos ilegais, como diminuiu a proteção da vegetação nativa em terras privadas. Eu sou mais otimista em relação ao Código Florestal Brasileiro. Precisava ter uma ação proativa e uma ação de fomentar a recuperação daquilo que havia perdido. Penso que ele aponta para isso aqui no Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou a importância do cadastro ambiental rural. Previsto pelo novo Código Florestal Brasileiro, o cadastro funcionará como uma base de dados com informações sobre as áreas de preservação de cada propriedade, além das atividades desenvolvidas. Eu estou falando de áreas que existem de vegetação nativa, preservadas em propriedade privada, sem nenhum tipo de controle ambiental sobre ela, ou seja, passível de supressão. O que vai exigir, certamente, um incremento tecnológico para que você possa produzir mais numa área menor, preservando aquilo. Isso chama-se agricultura de baixo carbono, isso chama-se as novas tecnologias de produção de alimentos no Brasil, onde você traça a redução de emissões, onde essa vegetação passa a fixar carbono também, além do valor da biodiversidade, você contabiliza como fixadora de carbono. E isso é uma nova agenda. O plenário aprovou hoje 4 empréstimos internacionais, 150 milhões de dólares do Banco Mundial para a cidade de Manaus, 32 milhões e 500 mil dólares para financiar projetos ambientais de imóveis rurais no Cerrado, 100 milhões de dólares da Comissão Andina de Fomento para o município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e 200 milhões de dólares do Banco Mundial para o estado da Bahia. O Brasil pode ter mais uma região administrativa integrada de desenvolvimento econômico. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que autoriza o governo federal a criar a RID e um programa especial de desenvolvimento para a região das cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Uma RID tem como objetivo integrar ações dos governos federal, estaduais e municipais em cidades próximas e com características econômicas parecidas, para estimular o desenvolvimento econômico. No caso da área em volta de Caruaru e Campina Grande, serão beneficiados 45 municípios dos estados de Pernambuco e Paraíba. A ação coordenada de diversas instâncias governamentais na região poderá criar condições para alavancar o serviço empreendedor local, tanto no setor de confecção como no turismo e na fabricação de imóveis. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.